Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de correção de exercícios da aula 20, que é sobre matrizes, e essa é a primeira parte da correção dos exercícios. Para quem ainda não está com a lista de exercícios em mãos, o link está aí na tela, também está na descrição do vídeo, então vocês podem ir até o SlideShare e fazer o download da lista de exercício. Então, vamos lá para o hands-on. Então, eu já tenho aqui o NetBeans aberto. Eu já criei a classe, né, classe de Ezer01 até Ezer07 com Public Static Void Main. E coloquei todas essas classes dentro do pacote da aula 20 Labs. Também estou com a lista de exercícios aberta. Então vamos começar com os exercícios. São apenas 6 exercícios, não 7. Então vamos lá. Gere, o primeiro exercício ele pede para gerar e imprimir uma matriz 4x4 com valores aleatórios entre 0 a 9. Após isso, determinar o maior número da matriz e a posição linha-coluna. Então aqui a gente não vai entrar com nada, então não precisa lá da classe scanner, né? Então o primeiro passo é a gente declarar a matriz. Então, matriz, 2 colchetes, eu vou chamar essa matriz de números aleatórios. E vou criar aqui new int matriz. Essa matriz, o exercício está pedindo para a gente criar 4x4, então 4 e 4. Eu acabei criando essa classe no Eclipse, porque ele já gera com um Public Static Void Main. Então eu vou vir aqui em Code Format aqui, para ele já formatar e indentar bonitinho o código. Então vamos lá, 4 números aleatórios. Na aula 19, nós fizemos exercícios para gerar números aleatórios e nós utilizamos, se eu não me engano, o MathRandom. Na aula de hoje, eu vou ensinar uma outra maneira da gente poder criar números aleatórios, tá? Então, para isso, nós utilizamos a classe Random, que é do pacote Java Útil. Então, aqui, número random e o new random, e tá aqui. Então, a gente já tem aqui uma variável que vai gerar os números randoms pra gente. Quando a gente for gerar o número random, eu acabo explicando para vocês. Então, a gente precisa atribuir para cada coluna, para cada linha, para cada coluna da matriz, um número aleatório. Para isso, a gente precisa iterar a matriz. Então, vou começar aqui com i menor que i recebendo 0, i menor que números aleatórios, ponto length, e aqui então o i mais, e depois a gente faz um outro for, como a gente já viu nas aulas de manipulação, 0, o j vai ser números aleatórios na posição i, já que é um array de arrays, ponto length, e aqui um j mais. E aqui a gente começa a atribuir números aleatórios, posição, né, da linha i, coluna j. E aqui a gente vai utilizar. Como é que funciona essa classe? Aqui, ó, é um next int. Só que aqui ele vai gerar nós vimos bem no começo do curso, né, que a classe inteira, ela vai até 2 milhões e alguma coisa, se eu não me engano. Então, aqui a gente pode escolher se você quer gerar números de 1 a 10, 1 a 20. Então, aqui eu vou colocar até a 100. Então, aqui ele vai gerar de números de 0 a 100. E é basicamente isso para a gente gerar números aleatórios. O exercício depois, a primeira parte está pronta, né? Determinar o maior número da matriz. Então, olha, eu vou declarar aqui um int maior e vou colocar, né, já que é de 0 a 100, a gente sabe, eu posso utilizar simplesmente 0, ou como a gente está querendo um maior valor, a gente pode utilizar o integer mean value, que assim a primeira vez também, a primeira comparação ele já vai trocar o valor. Ou como aqui a gente sabe que é de 0 a 100, pode ser simplesmente 0, tá? Mas se fossem outros casos, como nós já fizemos, nós utilizamos o integer mean value para calcular o maior valor e para calcular o menor valor a gente utiliza o integer.maxValue, como já fizemos em exercícios anteriores. Eu vou guardar aqui também a linha, vou colocar aqui 0 e vou colocar a coluna também,
que é 0. Vou colocar aqui um call, pra gente, que o exercício também pede pra gente guardar a linha e a coluna. E aí a gente vai pegar vai inteirar a matriz novamente. A gente poderia fazer aqui tudo junto, mas a gente vai fazer separadinho para ficar melhor. E aqui a gente começa, né? Se o valor da matriz, né, o que está guardado ali em números aleatórios na posição da coluna I e da linha I e da coluna J for maior que maior, então maior passa a receber esse valor. E é claro que a gente também tem que guardar qualquer linha, que nesse caso a linha é o I e a coluna que é o J. E aqui nós temos, depois dele varrer a matriz inteira, a gente pode começar a fazer os outputs. Então, o primeiro output é o maior valor, que seria maior. E depois a gente começa aqui com a linha e a coluna. Então, aqui vai ficar linha e aqui fica coluna. E assim, só a gente... Basta a gente... Aqui não é coluna, aqui é call, né? Basta a gente, então, executar esse exercício. Então, eu vou vir aqui, Run File. Vai vir aqui na parte de baixo. O maior valor 97, a linha 0, coluna 1. Se a gente quiser aqui também, olha, para facilitar, para ficar melhor também, a gente pode imprimir a matriz antes de, né, para a gente poder conferir, porque assim a gente não vai conseguir conferir, já que são números randômicos, né? Então, aqui eu vou fazer o systemout.print. Aqui eu vou colocar simplesmente o número. Vou colocar aqui um mais... Vou colocar um espaço. Systemout. Aqui embaixo a gente vai colocar um systemout ln, só para pular de linha, e assim a gente vai colocar... Aqui a gente vai imprimir, né, todos os valores de uma linha na mesma linha, e quando a gente mudar de linha da matriz, a gente troca de linha. Então, aqui eu vou... Aqui pode dar um valor diferente, né, já que isso é totalmente randômico. Então, aqui, ó, 38, pelo que eu tô vendo, 70... Não, 93. 93, ele tá na linha 0 e na coluna 3. Então, a gente tem aqui o exercício 1 feito. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 é a mesma coisa, só que é uma matriz 10 por 10, e depois é para indicar o maior e o menor valor da linha 5 e o maior e o menor valor da coluna 7. Então, vamos por parte. Primeira coisa é... Nós vamos utilizar aqui também, né? A primeira coisa é a gente atribuir os valores, né? Vou copiar tudo, vou dar um source format aqui, só para ficar bonitinho, já que eu copiei meio que embaralhou o código. Então, tá aqui, os números estão aqui. Aí agora a gente começa a ver o que o exercício está pedindo. Qual que é o maior e o menor valor da linha 5? E a matriz aqui é 10 por 10, né? Então, 10 por 10. Só para a gente garantir aqui, eu vou imprimir para ficar bonitinho, para a gente poder saber o que tá. A gente começa a implementar a lógica. Ele está pedindo o maior e o menor valor da linha 5. Então, para a linha 5, a gente sabe, né, já que a matriz é linhas e colunas, então eu vou vir aqui o int i 0 e menor que números aleatórios, ele está pedindo da linha 5, ponto length. Então, nós vamos pegar todos os valores da linha 5 e mais. E aí, a gente precisa guardar qual que é o maior e o menor valor, né? Então, maior L5. Então, vou deixar aqui como 0 mesmo. Aqui também a gente está colocando valores até 100. E vou colocar aqui um menor, linha 5, também recebendo 0.
Então, a gente começa a fazer a lógica. Aqui, olha, ele está pedindo a linha 5, a gente deixou aqui já hard-coded, né? Codado, sem utilizar... Quando a gente coloca os números bem assim, nós chamamos na programação de hard-coded, né? Que você está aqui explicitamente colocando. E não, por exemplo, utilizando as propriedades length, que dessa forma a gente consegue sempre iterar a matriz ou qualquer outra estrutura de dados programaticamente. Então tá, vamos ver aqui se esse números aleatórios da posição 5 da coluna I for maior que o maior, então a gente vai trocar, né? O maior da linha 5 vai passar a receber o números aleatórios tal. Aqui eu vou fazer, para ficar mais bonito, vou colocar aqui, ó, linha 5, então vai ter o valor de 5 para ficar mais bonito, tá? Porque senão a gente tem que ficar repetindo e depois não fica muito legal. E, né, se for maior que maior, e aqui é um outro if também que nós vamos fazer, só que aqui a gente quer ver o menor valor. Então, se for menor que o menor valor vai receber também o valor que tiver aqui. Então, são dois ifs totalmente independentes. Aqui não precisa de else. Se eu colocar um else aqui, é capaz de dar erro, né? Então, são dois ifs independentes. Então, aqui a gente tem, olha, systemout.println. Vou colocar aqui, ó, maior valor da linha 5. E aqui o maior de 5. Vou copiar também e vou colocar aqui também o menor valor. Então, o menor valor da linha 5 é o menor. Então, com isso, a gente faz essa primeira parte aqui, né? O maior e menor valor. Agora, é o maior e menor valor da coluna 7. Agora, o que acontece? Nós temos aqui nós tínhamos a linha, né? A linha estava bem definida e nós apenas iteramos as colunas desse vetor da posição 5. Agora nós vamos fazer ao contrário, nós vamos fixar a coluna e nós vamos rodar entre as linhas. Como esse vetor aqui, ele é um vetor regular, né? Todas as linhas têm a mesma quantidade de colunas, não dá erro nenhum. A gente só tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, como em exemplos irregulares, como foi o exemplo da quarta parte da aula 20, né? Nós vimos um exemplo de matriz irregular. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos agora nós vamos iterar a coluna, né? E nós vamos passear entre as linhas. Então, olha, um iti também, e vai ser menor que... Como é que a gente vai fazer isso, então? A gente vai ter que iterar cada linha da matriz. Então, para iterar cada linha da matriz, a gente utiliza simplesmente o length aqui. É como se fosse esse primeiro for, né? A gente vai passear pelas linhas como se fosse esse for aqui de fora. Então, aqui vai ser um i++ e tá aqui. E também, já vou colocar aqui, ó, coluna 7... Só vou botar aqui o valor de 7, então é o maior do C7 e o menor do C7. Então, aqui como é que vai fazer? Se números aleatórios, aqui agora nós estamos passeando pelas linhas, então vai ser aqui no primeiro colchete, e o segundo colchete é que tem o valor fixo, né? Que tem o valor hard-coded aqui, que é a coluna 7, tá vendo? Aqui primeiro a gente passeou entre as colunas, então ficava a linha fixa, as colunas variáveis. Aqui fica as linhas variáveis e a coluna fixa, né? Então, for maior que maior 7, então maior 7 acaba recebendo esse valor aqui. Caso contrário, né? A gente faz um outro if, só que esse if aqui vai ser menor. Aqui eu botei um menor também, só para garantir. Menor e menor. E no final a gente também faz a mesma coisa, só que aqui a gente vai
da coluna 7. E aqui também coluna 7, só que aqui é maior 7 e menor C7. E aí, então a gente pode executar esse exercício e ver qual que vai ser o resultado. Aqui nós imprimimos a matriz, né? Então aqui é a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser essa linha aqui primeiro. O menor valor parece que é 4. E aqui já deu errado, porque já fiz uma coisa errada. Mas o maior valor parece que é 84. Cadê o 86? O 86 e tá aqui. Na coluna 7, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai ser sempre o terceiro de lá para cá, a gente consegue ver também. Aqui parece que o maior é 72. Só que o menor, aqui, a gente fez uma coisa errada. Na verdade, fui eu que fiz a coisa errada, né? Aqui a gente tem que utilizar o integer max value, ou como a gente sabe que a gente está colocando números até 100, a gente pode colocar, por exemplo, um 101 aqui, já que o maior valor vai ser 100. Mas está aqui. O ideal mesmo é a gente sempre utilizar aquele integer max value e o integer menos value. Agora sim, se a gente rodar, vai dar certo. Então, agora sim tem os valores corretos. Então, tá feito o exercício 2. Vamos para o exercício 3. Deixa eu já dar um formatar aqui para ficar bonito. Que é capturar do teclado valores para um preenchimento de uma matriz 3×3, imprimir a matriz e encontrar a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Então, a gente vai ter que ler do teclado. Vai ser um new scanner, system.in. Então, aqui vai ser uma matriz, nós vamos capturar dados, vai ser matriz de números inteiros mesmo. Então, eu vou colocar aqui números, new int, vai ser uma matriz, é 3×3, 3×3. Então, uma matriz 3, a outra também, linha, coluna 3. Aí, agora a gente começa a fazer o int 0, e menor que números length, e mais. Aí tem um outro for para poder iterar as colunas. Aqui então vai ser j menor que números, passeando aqui pela coluna i, e vai o total, né, quantidade de colunas, mais. Aí agora nós vamos entrar, então systemout.println. Entre com o valor da posição. Aqui eu vou colocar uma chaves para ficar bonitinho, tá? Aí aqui, olha, aqui vai ser a posição I. Aí aqui eu vou colocar mais uma vírgula para ficar bonitinho, mais um J e mais fecha colchetes para ficar bonito, né? Aí sim, a gente vai ler números IJ, recebendo o scan.nextInt. Então, tá aqui. Depois, a gente vai também iterar, nós vamos ver a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Então, QTD pares vai ser, começar com 0, né, já que vai ser um somatório. E o int QTD ímpares também começa com 0 e tá aqui. Aqui tá faltando uma chave, ok. Então, aqui, olha, se o número da posição int, da posição coluna I, linha J, mod 2 for igual a 0, quer dizer que ele é um número par. Então, a gente QTD pares mais. Se não, aí aqui sim, né, é um ou outro, quer dizer então que o número é ímpar, então mais.
Então, aqui a gente pode executar... Aqui falta só fazer o output, né? Para fazer o output, eu vou vir aqui, olha. Só que aqui, ao invés de números aleatórios, é números. Só para imprimir a matriz. Aí, aqui sim, eu vou colocar systemout.println pares. QTD pares e ímpares, que vai ser o QTD ímpares. Pronto, agora a gente pode executar. Então, olha, posição 00, eu vou colocar 1, 2, 3, vou colocando aqui, olha. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantidade de pares 4, quantidade de ímpares 5. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 pares e os outros números são ímpares. Então, pessoal, vou ficando por aqui nessa aula. Na segunda parte, a gente vê a correção dos exercícios 4 e 5. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. E se você curtiu a correção dos exercícios até agora, por favor, dê um joinha para ajudar na divulgação do curso. Contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa correção dos exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.